فتحوا الدنيا بسيف الحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: وقليل من عبادي الشكور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في حرزه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Meus irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dos grandes problemas que nós temos enfrentado diariamente e que nós temos vivido diariamente é que existe algo que é comum dentro de nós, seja muçulmano ou não muçulmano, seja jovem ou a pessoa com uma idade mais adulta, algo que todos nós temos em comum é que nós todos nunca soubemos agradecer as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diariamente está a favorecer o seu ni'ma sobre nós, mas infelizmente nós não conseguimos ver essas dádivas. Uma das coisas que nos leva a não estarmos muito ligados ao dunya, uma das coisas que nos levam a começar a invejar o outro, é porque nós não conseguimos reparar os favores que Allah subhanahu wa ta'ala tem feito sobre nós, o favor de Allah subhanahu wa ta'ala dentro de nós, e isso nos faz nós ser ingrato para com Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no hadith, ele diz: Man asbaha aminan fi hirzi, aquele que amanheceu na condição em que na sua casa está tudo bem. Ele não teve que acordar alta hora para ir para o hospital, não teve que levar nenhum membro da família para o hospital durante a madrugada. Aquele que amanheceu nessa condição. E segundo, Rasulullah sallam diz: Mu'afan fi jasadi, ele acordou enquanto todo o seu corpo está são e salvo. Nenhum órgão do corpo parou de funcionar, todos os membros estão a funcionar, acordou saudável. E indahu qutu yawmi, e ele tem a comida, ele tem a provisão para a refeição que vem a seguir. Então ele foi concedido o melhor deste mundo e o melhor do Akhira. E diariamente, muitos de nós estamos a acordar com essas dádivas. Mas tem pessoas que durante a noite são ladrões, estão a visitar a casa dele. Tem pessoas que durante a noite doença está a visitar a casa dele. Tem pessoas que durante a noite falecimento está a entrar na sua casa. Tem pessoas que durante a noite têm que acordar para levar um dos membros de família, seja esposa, seja mulher, para o hospital. Tem pessoas que durante a noite assaltantes estão dentro de casa dele. Então esses acordam sem esse ni'ma de Allah subhanahu wa ta'ala. E a maior parte de nós, alhamdulillah, Allah deu esse favor, que nós diariamente estamos a acordar com esse favor, mas nós não conseguimos reparar para esses favores. Diariamente nós estamos a acordar com esse favor, mas não conseguimos reparar para esse favor. Então, em cada ocasião, em cada situação de nossa vida, tudo que acontece, tudo que Allah manda para nós, tem um certo propósito. Tudo que Allah manda tem um certo propósito. Um homem de idade muito avançada, ele viveu muito tempo sem ter filhos. Já estava na idade avançada. Então ele ficou naquilo: por que Allah não chama de dar filho? Então ele sai, faz uma viagem para Makkatul Mukarrama. Ele vai para lá. Uma da intenção dele qual era? Fazer dua para Allah subhanahu wa ta'ala dar filho a ele. Aquele homem viaja, vai para Makka, chega lá, ele faz seu dua perante o Kaaba. Ele faz seu dua: oh Allah, me dê filhos, numa idade já avançada. Depois daquele dua, não passou muito tempo, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu filho àquele homem. Depois de lá ter dado filho àquele homem, passaram 20 anos.
quando a criança completou 20 anos de idade, também foi para Kaaba. Quando aquela criança estava com 20 anos de idade, primeiro temos que saber, quando aquela criança foi nascido, o pai já era idoso. Então, a criança quando completa 20 anos de idade, é óbvio que o pai está ainda muito mais velho. Então, a velhice daquele pai incomodava o filho. A velhice do pai incomodava o filho. Então, aquele filho certa vez também foi para Kaaba. Quando chega no Kaaba, também faz dua. Oh Allah, meu pai está muito velho e eu já não estou a conseguir conviver com ele. Oh Allah, leve ele desse mundo. Aquele mesmo Kaaba, onde o pai foi pedir a vida de um filho, no mesmo Kaaba, no mesmo lugar, o filho foi pedir a morte do pai. Certas coisas acontecem na nossa vida, nós não sabemos porquê. Certas coisas acontecem, nós não sabemos porquê. Mas Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr. Que Allah subhanahu wa ta'ala deseja facilidade, Allah deseja o bem para nós. Mas, infelizmente, nós não conseguimos ver isso. Às vezes você vai bater a porta do emprego, vai bater a porta, não deu certo. Primeira coisa que você pensa é que eu podia ter o bem, mas por que Allah não destinou? Allah sabe por que Allah fechou aquelas portas. Allah sabe por que fechou aquelas portas. Então, cada ação, cada acontecimento que vem na nossa vida tem um certo propósito. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no hadith também diz: Khaslatan, duas qualidades. Man kanata fi, aquele que tiver essas duas qualidades, katabahu Allahu, Allah vai escrever o nome dele na lista daqueles servos que são considerados como piedosos e como pacientes. Primeira qualidade qual é? Quando no aspecto do dunya ele não vai reparar aquele que está em cima dele, ele repara aquele que está embaixo dele. No aspecto do dunya, no aspecto de condição financeira, nós temos que reparar para aqueles que estão abaixo de nós. E aí nós agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. E no aspecto do din, temos que reparar aqueles que estão acima de nós e tentar seguir a eles. Exemplo, no aspecto do dunya, a pessoa vive numa casa de matope, repara para aquele que vive na casa de caniço. Aquele que vive na casa de caniço, de capim, repara para aquele que não tem teto para dormir. E depois agradece a Allah subhanahu wa ta'ala. É lógico, duas crianças foram diante da mãe para levar seu prato de almoço. Então a mãe serve cada um deles no seu prato próprio. Se uma das crianças pega no seu prato e a primeira coisa que ele faz, repara no prato do outro. Se aquela criança repara no prato do outro, ver o prato dele com muita diferença que dele, ele não vai agradecer a mãe, ele vai reclamar. Então no aspecto do mundo, mesma coisa. Se nós repararmos para quem estão acima de nós, não vamos agradecer, vamos lamentar. Existem vários favores de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nós, mas nós não conseguimos dar aquele devido valor. Por exemplo, no aspecto e reparamos para no aspecto do din. No aspecto do din nós fazemos ao contrário. Nós reparamos para quem está abaixo de nós. Se, por exemplo, você consegue vir no masjid tempo de Juma, todo Juma você vem para masjid. Se tem alguém que só faz salat no Eid, então a pessoa vai dizer o quê? E eu vou lá, eu pelo menos toda semana faço Juma, aquele bairro só faz Eid. O que ele fez? Ele reparou para aquele que está mais embaixo dele. Então ele diz que eu vou lá. Então, essa visão tem que ser aplicada quando for no aspecto de dunya. Aplicamos essa visão. E aí vamos conseguir agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Caso contrário, não vamos agradecer. E no aspecto do din, reparamos para aquele que consegue fazer 5 salat diariamente. Consegue fazer jejum semanalmente, aquele jejum sunnah. Consegue acordar tahajjud, alta hora de noite fazer tahajjud. Consegue fazer muitas boas ações. Nós temos que reparar para esses e fayaqtadibi, tentar seguir a ele.
Se nós fazermos isso, Allah subhanahu wa ta'ala vai colocar nosso nome na lista daqueles servos que são gratos a Allah subhanahu wa ta'ala e que são pacientes. Abu Bakr bin Abdullah, um grande sábio, ele dizia: Man kana musliman, aquele que for muçulmano, wa badanahu fi afiyatin, e o seu corpo está saudável, não tem nenhum defeito, foi dado para ele o melhor desse dunya e o melhor do akhira. Depois ele explica, ele diz: li'anna sayyid na'im dunya huwa al-afiya. A melhor dádiva que Allah pode dar a alguém neste mundo é o bem-estar, saúde, todo o seu corpo está a funcionar, todas as mãos têm seus dedos completos, suas pernas estão completas, não tem nenhuma falha, não tem nenhuma deficiência. Essa é a melhor dádiva que Allah pode dar a alguém aqui no mundo. E depois diz: wa sayyid na'im dunya huwa al-islam. A melhor dádiva para a vida depois do akhira, para a vida do akhira, é o Islam. Porque no akhira, se você não tem Islam, você está arruinado. Depois esse homem diz duas coisas que Allah, que aquele que for dado, Allah concedeu a ele o melhor deste mundo e do akhira. E muitos de nós temos isso. E muitos dentre nós temos isso. Allah concedeu a nós afia, bem-estar aqui no mundo. E, alhamdulillah, Allah nos fez muçulmano. Alhamdulillah, Allah nos fez muçulmano. Tem pessoas que nascem na casa que não são muçulmanos, mais tarde tornam-se muçulmanos. E tem aqueles que nascem muçulmanos. É um grande favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Nascer muçulmano é um grande favor de Allah subhanahu wa ta'ala. E, na minha opinião pessoal, converter para o Islã também é um grande favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Aquele homem que nasceu no Islã, ele foi nascido lá, não escolheu, ele nasceu lá, Allah deu nasce como muçulmano. Esse não teve, não teve escolha, não teve poder de escolha. Mas reparemos só, para aquele que converte, ele parou, analisou, fez um estudo, ele usou aquela capacidade que Allah deu para fazer um estudo, ele viu que não tem que ser muçulmano. Uma grande de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, para mim, minha opinião pessoal, eu aprecio mais aquele muçulmano que converte. Porque ele conseguiu fazer balanço. Conseguiu balançar, conseguiu fazer estudo, dizer que não, essa é uma religião que dá para seguir. Enquanto alguns de nós não conhecem o muçulmano, não é uma grande sorte, sim. Mas você não teve aquela chance de comparar, aquela chance de escolher. Então, por isso, ser muçulmano para a vida do akhira é um grande ni'ma por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se nós formos ver dentro de nós, tem vários favores de Allah subhanahu wa ta'ala que está sobre nós, mas nós não conseguimos reparar para isso. Mas simplesmente nós lamentamos daquilo que nós não temos. Muitas das vezes, quando alguém lamenta, não porque ele está necessitado, não. É porque muitas das vezes a pessoa quer melhor. A pessoa lamenta por causa de comida, alimentação, mas não porque não tem, quer melhor. A pessoa lamenta por causa de vida, não porque não tem vida. Ele quer um estado que não é da capacidade dele. Você invejou outro por causa de roupa. Alhamdulillah, mas tem boa roupa. Você não sabe o que ele fez para conseguir aquela boa roupa. Allah subhanahu wa ta'ala colocou nós aqui no dunya, cada um grau diferente do outro. Então, nunca nós vamos ser igual aos outros. Allah fez você como você é, Allah sabe por quê. Então, o máximo que nós temos que fazer é agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, a vida, quem conhece o valor da vida é exatamente aquele que perdeu a vida. Ele conhece o valor da vida. A saúde é algo que só um doente consegue ver o benefício da saúde. Enquanto tem pessoas que estão 1 mês, 2 meses, 1 ano no hospital, no tratamento, não consegue ter aquela liberdade de sair, andar, caminhar, passear, não consegue ter isso. Mas você tem, mas você não agradece, porque não sabe qual é o valor. Allah subhanahu wa ta'ala, antes disso, Rasulullah sallam no hadith, ele diz, 4 qualidades. Man u'tiyahunna,
aquele que for concedido essas quatro coisas, Allah deu a ele o melhor que existe no mundo e o melhor do Akhira. Primeira coisa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: Lisanun dhakir, uma língua que recorda Allah subhanahu wa ta'ala. Aquela língua que consegue recordar Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele homem que faz salah, lê Quran, controla a sua língua, não fala mal dos outros, usa a língua como deve ser. É um grande ni'ma de Allah subhanahu wa ta'ala. Lisanun dhakir. E segundo, qalbun shakir, um coração que consegue agradecer os favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Qalbun shakir, consegue agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Em cada situação da sua vida, ele sabe agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Qalbun shakir. E terceiro, badanun sabir, um corpo que consegue suportar dificuldades. Muitas vezes, o que nos leva a nós a cometer pecado, o que é? São dificuldades. A pessoa acha que foi para masjid, fez dua, não viu resultado, então qual é a solução? Ou vai para mundo de curanderismo, né? Vai para feitiçaria, vai para as drogas, muito mais. Por quê? Porque ele não conseguiu ter paciência. Então, badanun sabir, ter um corpo que consegue suportar dificuldade, é um grande ni'ma de Allah subhanahu wa ta'ala. E a quarta coisa que a Rasulullah diz no hadith: zawjatun, uma esposa. Zawjatun, uma esposa. E que tipo de esposa? Mu'minatun, uma mulher que seja crente, que acreditou em Allah subhanahu wa ta'ala, que acreditou em Allah subhanahu wa ta'ala. Nesse aspecto, vamos encontrar muita coisa dentro disso. Número um, é você, quando Allah diz no Corão que o muçulmano não é permitido casar com uma não muçulmana. Então a pessoa diz: eu vou fazer esforço, já conversei com ela, ela vai converter. Existe diferença entre converter e recitar o kalima. Existe diferença. A pessoa pode ir para lá, chegar só imitar aquelas palavras para ser muçulmano. Imitou as palavras, mas não é converter. Converter o quê? Você entregar totalmente as leis de Allah subhanahu wa ta'ala, as leis do Islã. Islã diz, não, quer dizer, a roupa de mulher tem que estar dessa maneira. A mulher está pronta para cumprir. A mulher conhece fulano, não pode falar, ela está a cumprir. Aqueles todos os passos do Islã, ela está pronta para cumprir. Agora, muitas das vezes, o nosso erro qual é? Vou conversar com ela, vai ser muçulmana? Sim, vai ser. Mas a pergunta é, vai praticar? Então no hadith vem mu'minatun, a mulher tem que ser crente. E a terceira qualidade, a terceira coisa, salihatun, que seja uma mulher piedosa, uma mulher que teme Allah subhanahu wa ta'ala, uma mulher que sabe o que é Islã, sabe o que é a realidade do Islã. Aquele que tiver esse tipo de esposa e essas três qualidades que eu referi anteriormente, ele, Allah subhanahu wa ta'ala, concedeu a ele o melhor do dunya e do akhira. Quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergunta para Abu Dhar: Ya Abu Dhar, ara'aita anna kathrata al-mal huwa al-ghina wa anna qillat al-mal huwa al-faqr? Ou Abu Bakr, você acha que aquele que tem muitos bens, ele é rico, e aquele que tem pouco, ele é pobre? Abu Bakr, ele sendo uma pessoa como nós, quer dizer, ser humano como nós, ele disse: Ya Rasulullah, sim, é verdade. Quando Rasulullah disse: Oh meu sahabi, você não entendeu, perceba. Innamal ghina huwa al-ghina'ul qalbi. A verdadeira riqueza é a riqueza do coração, contentamento. Você está satisfeito com aquilo que Allah lhe deu? Aquele que tiver, a sua depois explica, aquele que tiver a riqueza do coração, nada, nenhuma preocupação do mundo vai afetar a ele. Aquele que tiver riqueza do coração, nenhuma calamidade do mundo vai afetar a ele. Seja doença, seja subida de preço do produto, custo de vida, nada vai afetar a ele. Porque ele está com o coração, ele sabe que meu Allah, que tomou conta de mim antes, não vai me abandonar agora. وَمَنْ كَانَ الْغِنَاءُ فِي قَلْبِ وَمَنْ كَانَ الْفَقْرُ فِي قَلْبِ. Aquele que tiver a pobreza do coração, nenhuma coisa do mundo vai fazer ele estar satisfeito. Porque ele sempre vai querer mais. Aquele que tiver pobreza do coração, ele nunca vai estar satisfeito. Nunca. Por quê? Porque ele acha que aquilo que tem não é nada. Então, essas são qualidades
que Allah subhanahu wa ta'ala quer ver dentro de nós. São qualidades que Allah subhanahu wa ta'ala quer ver dentro de nós. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam já falou muito nós podemos entrar no hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a respeito de quê? De que gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando Allah diz no Coran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Se contares os favores de Allah subhanahu wa ta'ala, vocês nunca vão conseguir fazer isso. Os favores de Allah são imensos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda melhor compreensão daquilo que tu consegui aqui deixar, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça muçulmanos gratos, que Allah subhanahu wa ta'ala nos inclua no grupo daqueles que são considerados como gratos e como pacientes. فاستذكرون ما أقول لكم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.